pessoas e pessoinhas dos oitavos anos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Paulo Ricardo. Essa semana iremos falar sobre potenciação. Já vimos o que é a potência e como a gente calcula uma potência. E essa semana vamos falar de algumas propriedades importantes. Lembrando que essa aula é material de apoio para as atividades do Portal LED. É obrigatório realizar as atividades do LED. Esse vídeo é a segunda aula sobre as atividades da semana de 1 a 5 de março. Depois de assistir ao vídeo, verifique se suas atividades estão corretas. Em caso de dúvidas, entre em contato com o professor. Essa semana iremos falar sobre propriedades da potenciação. Antes de tudo, vamos entender o que é uma propriedade. Sempre que falarmos em propriedades na matemática, você deve interpretar como uma característica ou uma pequena regra que não pode ser quebrada. A maioria das propriedades que iremos estudar pode ser percebida a partir da observação de padrões, ou seja, observação de fatos que vão se repetindo constantemente. Iremos dividir nossas propriedades em 2 vídeos. Nesse primeiro, falaremos das propriedades relacionadas ao expoente da nossa potência. Na próxima aula, será sobre a base. A nossa primeira propriedade é a propriedade da potência de expoente 1. Observe as seguintes potências. 7 elevado a 1. O expoente nos fala quantas vezes a base se repete. Nesse caso, a base se repete uma vez. Então, 7 elevado a 1 é igual a 7. Da mesma forma, 10 elevado a 1 é igual a 10. 12 elevado a 1 é igual a 12. 20 elevado a 1 é igual a 20. Essa regra vai se repetir sempre. Então, imagina um número. Eu não sei que número você pensou. Eu vou chamar esse número de A. A elevado a 1 é igual ao A. Não importa qual é o número que você pensou. Ele, elevado a 1, é sempre igual a ele mesmo. Então, nossa conclusão, um número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ok? Perceba como é simples quando você observa essa regularidade, essa repetição de acontecimentos. A nossa segunda propriedade é a propriedade da potência de expoente zero. E agora a gente vai ter que observar com um pouco mais de atenção o que está acontecendo. Para isso, a gente vai observar várias potências de base 2. A primeira delas, 2 elevado a 5, exemplo da aula anterior, que é igual a 32. 2 elevado à quarta potência é igual a 16. 2 à terceira potência é igual a 8. 2 elevado à segunda potência é igual a 4. 2 elevado à primeira potência é igual a 2. Repara nos expoentes. 5, 4, 3, 2, 1. O que acontece quando nós tivermos 2 elevado a 0? Porque o expoente nos fala quantas vezes a base se repete. Então, em 2 elevado a 0, a base não vai se repetir nenhuma vez. Mas e aí? Eu consigo calcular esse valor, mesmo sem repetir a base? Consigo. Repara agora nos resultados: 32, 16, 8, 4 e 2. A gente vai reparar neles de baixo para cima. Perceba que o número de cima é sempre o dobro do número de baixo. Então, nós temos 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Se olhando de baixo para cima, eu tenho sempre o dobro. Se eu for olhar de cima para baixo, vai ser o oposto. Eu terei sempre a metade, o meu número dividido por 2. Olha só. 32 dividido por 2 é 16. 16 dividido por 2 é 8. 8 dividido por 2 é 4. E 4 dividido por 2 é 2. Eu posso continuar fazendo as minhas divisões para descobrir esse último número.
2 dividido por 2 é 1. Então, 2 elevado a 0 será igual a 1, ok? Isso vai valer para qualquer base que você estiver usando. Se quiser, faça o teste. Escolha uma base e vá fazendo essas divisões, que você vai perceber que sempre que for a base elevado a 0, o seu resultado será 1. Então, a nossa conclusão: toda potência de expoente zero é igual a 1. Uma observação importante: a exceção à regra é a potência 0 elevado a 0. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre ela numa próxima aula, mas a potência 0 elevado a 0 não dá para calcular tão simples assim, ela não vai ser igual a 1, ok? Agora vamos fazer alguns exercícios complementares. Você pode pausar o vídeo ou tirar um print da tela para realizar as atividades no seu caderno. Depois você vai tirar uma foto do seu caderno e vai enviar essa foto para o professor Paulo. Você pode enviar pelo WhatsApp. O número está no grupo oficial da turma. Meu número é o que começa com 1299152. Então, tira a foto do caderno e me manda a resolução para a gente ver se não ficou nenhuma dúvida. Vamos ampliar nosso conhecimento sobre potenciação e vamos observar uma nova propriedade, potência com expoente negativo. Para isso, vamos observar novamente as potências de base 2 usadas no exemplo anterior. Então, aqui a gente tem do 2 elevado à quinta potência até o 2 elevado a 0. Observando as potências de 2, calcule o valor de 2 elevado a menos 1. Se você não souber como, volta no exemplo do 2 elevado a 0 e observa o que acontece. Daí você vai conseguir pensar um pouquinho sobre 2 elevado a menos 1. Explique com cálculos ou com as suas palavras como você chegou a essa conclusão. Bom, por hoje é isso. Então, até a próxima aula.